Hoje você aprenderá todas as siglas de renda fixa e o que são LCI, LCA, CRI, CRA, CDB, CDI, Selic, PCA, debênture, tesouro direto, fundo de investimento, pré-fixado e pós-fixado. Olá, meu nome é Davi Trindade, sou apresentador do canal Cresça e Invista, gestor de investimentos e educador financeiro. As siglas, do contrário do que muita gente pensa, foram feitas para nos ajudar e não nos complicar. Por exemplo, é muito mais fácil dizer que eu invisto num CDB que rende 100% do CDI do que eu invisto num certificado de depósito bancário que rende 100% do certificado de depósito interbancário. Nesse vídeo, de um jeito simples, resumido e ao mesmo tempo completo, eu vou explicar um a um os significados. Começando com o CDB. O CDB, Certificado de Depósito Bancário, é um título de renda fixa emitido por bancos com o objetivo de captar recursos junto a investidores. Ao adquirir um CDB, o investidor empresta dinheiro a um banco emissor e, em troca, recebe juros sobre o capital investido. Importante lembrar que o CDB pode ter diferentes prazos de vencimentos, taxa de juros e formas de remuneração, separados por pré-fixado e pós-fixado. Agora, o que é pré-fixado e pós-fixado? É bem simples. O investimento pré-fixado, a taxa de rendimentos é definida no momento da aplicação. Isso significa que você já sabe, no momento em que realiza a operação, qual será a rentabilidade do vencimento do título, independente da variação do mercado. Por exemplo, se você investir em um CDB que rende 10% ao ano, você já sabe que ao final de um ano, seu dinheiro terá rendido 10%, mesmo se o CDI subir ou cair durante esse período. Agora, em investimento pós-fixado, a taxa de rendimento é atrelada a um índice e só será conhecida no vencimento do título. Esse índice pode ser a taxa Selic, o CDI ou o IPCA, a inflação. Por exemplo, se você investir em um título que rende 100% do CDI, a rentabilidade ao fim do período será o CDI acumulado durante esse período. Agora, falando do CDI, o Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa de juros diária que serve como referência para diversas operações interbancárias no Brasil. Sim, empréstimos feitos entre bancos para garantir que cada instituição encerre o dia com caixa positivo e o sistema bancário equilibrado. O CDI, ele é frequentemente utilizado como indicador para remunerar investimentos em renda fixa, como os CDBs, LCIs, LCAs e mais alguns outros. Os juros dos investimentos são muitas vezes expressos como um percentual do CDI. Por exemplo, um CDB pode ser remunerado a 100% do CDI, o que significa que o investidor receberá uma taxa de juros equivalente à variação do CDI. O CDI ele acompanha muito de perto a taxa Selic. Na presente data, a Selic está em 13,75% ao ano, e como o CDI é inferior à Selic em 0,1%, se existe um CDB pagando 100% do CDI, o rendimento anual é de 13,65%. Agora, falando dos títulos do Tesouro Direto. São títulos emitidos pelo governo federal para financiar suas atividades. Os principais são Tesouro Selic, é atrelado à taxa básica de juros da economia, Selic. Tesouro IPCA+, tem uma parcela do rendimento atrelado à inflação, IPCA, e a outra a taxa fixa definida no momento da compra. E por último, o tesouro pré-fixado. Os rendimentos é determinado por uma taxa fixa no momento da compra também. A Selic, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, é utilizado como referência para diversas operações financeiras como empréstimos, financiamentos de títulos públicos e entre outros. Além disso, ela influencia as taxas de juros praticadas pelos bancos, afetando, por exemplo, os juros cobrados em empréstimos pessoais e financiamentos imobiliários. Quando há pressões inflacionárias na economia, ou seja, um aumento generalizado e persistente dos preços, o aumento da taxa Selic encarece o custo de crédito e desestimula o consumo e os investimentos, reduzindo a demanda agregada e, consequentemente, o ritmo de crescimento dos preços. Por outro lado, quando a economia está em desaceleração ou enfrenta um cenário de baixa inflação ou deflação, o Banco Central pode reduzir a taxa Selic para estimular a atividade econômica. Uma redução na taxa Selic
torna o crédito mais acessível e barato, incentivando o consumo e os investimentos, impulsionando a demanda e contribuindo para o aumento dos preços e evitando a deflação. A inflação, ela é medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA é calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, e tem como base de pesquisa as despesas dos consumos de famílias com rendimentos entre 1 a 40 salários mínimos, abrangendo áreas urbanas e diversas regiões do país. Ele considera uma cesta de produtos e serviços como alimentos, habitação, transporte, saúde, educação e entre outros, e verifica a variação de preços ao longo do tempo. Esse índice ele é bastante utilizado como referência para reajuste de contratos, como aluguéis, tarifas de serviços públicos e contratos de financiamentos imobiliários. O IPCA é expresso em uma forma de percentual, representando a variação dos preços ao longo de um determinado período. Por exemplo, se o IPCA acumulado de um ano for de 6%, significa que a média dos preços dos bens e serviços considerados na pesquisa aumentou em 6% nesse período de um ano. Falando agora de LCI e LCAs, a LCI são letras de créditos imobiliários, enquanto a LCA é letras de créditos do agronegócio. Esses créditos são originados por empréstimos concedidos pelos bancos a projetos específicos nesses setores. As instituições financeiras emitem as LCIs e LCAs para captar recursos juntos aos investidores, oferecendo a eles uma remuneração em forma de juros. O governo, como adora estimular esses dois setores porque são muito importantes para a geração de emprego e para o PIB, o Produto Interno Bruto, para não atrapalhar, ele tira o imposto, ou seja, é livre de imposto de renda. Já os CRIs e CRAs são similares a LCI e LCA. O CRI é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, ou seja, direitos de crédito gerados por contratos de financiamentos e empreendimentos imobiliários, como aluguéis, prestações de financiamentos habitacional ou outros fluxos de receitas originados de empréstimos imobiliários. Longo, hein? O CRA, por sua vez, é Certificado de Recebíveis do Agronegócio, como contratos de financiamento de atividades relacionadas à produção agrícola, pecuária, insumos agrícolas e alguns outros. Falando agora das debêntures, são títulos de créditos emitidos por empresas para captar recursos financeiros junto a investidores. Ao adquirir uma debênture, o investidor empresta dinheiro à empresa emissora e, em troca, recebe juros e o valor principal investido de volta em determinado prazo. As debêntures podem ser emitidas por empresas de diversos setores como indústria, serviços de infraestrutura e financeiro. No entanto, existe o risco de crédito associado à empresa emissora, ou seja, o risco de a empresa não honrar com os pagamentos e juros do valor principal investido. Falando agora do maravilhoso FGC, Fundo Garantidor de Crédito, essa instituição ela é privada e sem fins lucrativos, que visa proteger investidores no âmbito do sistema financeiro nacional. Protege você contra perdas de até 250 mil por CPF ou CNPJ. É essencial ressaltar que nem todos os investimentos são cobertos pelo FGC. Por exemplo, ações, debêntures, fundos de investimentos e títulos públicos como Tesouro Direto não são garantidos pelo FGC. E por último da nossa lista, fundo de investimento de renda fixa, fundos que investem a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa. O retorno varia conforme a gestão do fundo e os ativos que ele investe. Bom, dito isso, cresça e invista seu dinheiro todos os meses para garantir um futuro melhor para você ou para sua família. Pela sua atenção e pela sua audiência, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.